Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra poderosa para você. Se você quiser ser um evangelista e quiser compartilhar esta mensagem com alguém, fique à vontade. Mas essa palavra tem por tema, no princípio, Deus ainda está começando milagres, que tem por até mesmo texto base Gênesis capítulo 1. Quando Deus entra no caos, o vazio perde o poder e uma nova criação começa. Vivemos dias em que muitas pessoas carregam dentro de si um cenário semelhante ao da Terra em Gênesis capítulo 1. Confusão, vazio, desordem, trevas e silêncio. Há gente sorrindo por fora, mas por dentro está em ruínas. Há pessoas que estão de pé fisicamente, mas emocionalmente já desabaram faz tempo. Há lares em crise, ministérios cansados, corações feridos e sonhos enterrados. Mas a primeira grande revelação da Bíblia não começa mostrando o homem. Ela começa mostrando Deus. A Escritura diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1: No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso significa que antes do caos aparecer, Deus já existia. Antes da desordem se instalar, Deus já era soberano. Antes que a treva tomasse conta, Deus já tinha luz em si mesmo. Em Gênesis capítulo 1, não é apenas um relato da criação do mundo, é também uma mensagem profética sobre o que Deus faz em qualquer ambiente quebrado. Ele entra, organiza, separa, ilumina, gera vida e estabelece propósito. Talvez alguém tenha chegado até aqui achando que tudo acabou. Talvez sua alma esteja sem forma e vazia. Talvez o inimigo tenha soprado em sua mente que não existe mais recomeço. Mas o Deus de Gênesis capítulo 1 continua trabalhando, e quando ele decide começar, ninguém pode impedir. Onde o homem vê o fim, Deus enxerga a matéria-prima para um novo começo. Primeiro, Deus começa onde ninguém mais vê possibilidade. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a parte A: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Observe isso. A cena inicial da criação não é bonita, não é organizada, não é admirável. O texto fala de algo sem forma, vazio e coberto por trevas. Em outras palavras, era um ambiente sem estrutura, sem beleza aparente e sem direção visível. Esse versículo conversa diretamente com realidades humanas. Há pessoas sem formas porque perderam a identidade. Há pessoas vazias porque foram drenadas pelas decepções. Há pessoas em trevas porque já não sabem mais para onde ir. Mas o Evangelho não é a notícia de que Deus trabalha apenas em lugares prontos. O Evangelho é a notícia de que Deus sabe começar em cenários quebrados. Deus não se intimida com o caos. Deus não recua diante da bagunça. Deus não abandona aquilo que ainda não está pronto. Aquilo que parece irreversível para Deus pode ser apenas o palco do próximo milagre. Talvez a sua vida esteja parecendo Gênesis capítulo 1, versículo 2, mas esse não é o versículo final da sua história. O mesmo capítulo que começa com o caos termina com Deus olhando para tudo e dizendo que era muito bom. O caos não define o final para quem está nas mãos do Criador. 2. O Espírito de Deus sempre se move antes da mudança aparecer. O texto continua dizendo, Gênesis capítulo 1, versículo 2, parte B: E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso é poderoso. Antes da luz surgir, antes da terra produzir, antes dos astros brilharem, antes dos animais existirem, o Espírito já estava em movimento. Isso nos ensina algo profundo. O agir de Deus muitas vezes começa invisivelmente antes de se tornar visivelmente. Há momentos em que a pessoa diz, eu não vejo nada acontecendo. Não mudou nada ainda. Parece que Deus está em silêncio. É assim ou não é? Mas o silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é preparação. O Espírito pairando sobre as águas é a prova de que Deus trabalha mesmo quando os olhos humanos ainda não conseguem perceber. Talvez na sua casa ainda não tenha aparecido a resposta. Talvez no seu ministério ainda não tenha surgido a porta. Talvez na sua vida financeira ainda não exista o sinal da virada. Mas se o Espírito de Deus está pairando, então existe algo sendo gerado. O inferno gosta de convencer pessoas cansadas de que nada está acontecendo. Porém, Gênesis capítulo 1 nos ensina que o invisível de Deus precede o visível do milagre. Antes do fruto, há processo.
Antes da manifestação, há movimento espiritual. Antes da resposta aparecer, Deus já começou a trabalhar. 3. A palavra de Deus tem poder para romper trevas. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Essa é uma das declarações mais conhecidas da Bíblia, mas também uma das mais profundas. Deus não negociou com as trevas. Deus não pediu licença ao caos. Deus não fez reunião com o abismo. Ele simplesmente liberou a palavra. E a palavra trouxe à existência uma nova realidade. O que muda cenários espirituais não é apenas emoção. O que muda cenários espirituais é a voz de Deus liberada no ambiente. Agora observe, a luz não apareceu por esforço humano. A luz apareceu por decreto divino. Isso significa que há situações na vida que não serão resolvidas apenas com estratégias, opinião ou força de vontade. Elas só mudarão quando uma palavra do céu for liberada. Foi assim na criação. Foi assim com Ezequiel no vale de ossos secos. Foi assim com Jesus acalmando o mar. Foi assim com Lázaro saindo do túmulo. A palavra de Deus tem autoridade para interromper a noite mais longa. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando Deus diz haja, a escuridão não resiste. Quando Deus fala, o caos perde a autoridade. Quando Deus libera a sua voz, aquilo que estava morto começa a responder. Talvez o que você mais precisa hoje não seja mais informações, mas de uma palavra de Deus para a sua alma. Porque uma única frase vinda do trono pode fazer em segundos o que anos de luta não conseguiram produzir. 4. Deus não apenas cria, Ele também organiza. Ao longo de Gênesis capítulo 1, vemos Deus separando luz de trevas, águas de águas, terra seca do mar, dia da noite. Isso nos mostra que o Criador não apenas gera existência, Ele estabelece ordem. Há pessoas que querem promessa, mas rejeitam o processo. Querem colheita, mas resistem à disciplina. Querem milagre, mas fogem da ordem. Só que Deus, em Gênesis capítulo 1, revela que ordem também é milagre. A bênção não está apenas no que Deus dá. A bênção também está na forma como Deus organiza. Muita gente acha que Deus está demorando, quando na verdade Deus está alinhando. Muita gente pensa que Deus esqueceu, quando na verdade Deus está separando o que serve do que não serve. Muita gente se entristece com portas fechadas sem perceber que o Criador está impedindo misturas que destruíram o propósito. O Deus da criação trabalha com separações santas. Ele separa a luz de trevas, propósito de distração, chamado de confusão, direção de impulsividade. Talvez uma das maiores respostas de Deus para a sua vida seja esta. Ele está colocando em ordem o que ficou desorganizado por anos. E quando Deus coloca em ordem, a vida volta a florescer. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão. 5. Deus chama à existência o que ainda não existe. Em Gênesis capítulo 1, Deus cria pela palavra e libera destino sobre aquilo que ainda está nascendo. Ele chama, define, nomeia, estabelece função. Isso nos mostra que Deus não vê apenas o que algo é no presente. Ele também vê aquilo que pode se tornar no futuro. Talvez hoje você esteja sendo julgado pela frase. Talvez estejam olhando para você e vendo apenas fragilidade, limitação, fracasso ou atraso. Mas Deus não olha para você como os homens olham. O homem vê o momento, Deus vê o propósito. O homem enxerga o chão, Deus vê a colheita. O homem vê o barro, Deus vê o vaso. Em Gênesis capítulo 1, tudo começa simples, mas termina carregando função, beleza e sentido. Isso é uma palavra profética. Deus não cria nada sem propósito. Se Deus te deu vida, é porque existe um destino. Se Deus lhe sustentou até aqui, é porque sua história ainda não terminou. Se o inimigo não conseguiu te destruir, é porque há uma agenda do céu sobre você. Em Romanos capítulo 4, versículo 17, chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. O que ainda não existe diante dos homens pode estar estabelecido diante de Deus. 6. O ápice da criação revela o valor que Deus colocou no ser humano. Depois de formar céus, terra, mares, astros, plantas e animais, Deus cria o homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E isso é tremendo. O homem não foi criado por acidente ou por improviso.
O ser humano carrega a dignidade espiritual, valor e identidade porque foi formado à imagem e semelhança de Deus. O inimigo trabalha para deformar essa identidade. O pecado tenta apagar essa consciência. As feridas da vida tentam convencer a pessoa que ela não vale nada. Mas em Gênesis capítulo 1 confronta essa mentira. Você não é um produto do acaso. Você é alvo de intencionalidade divina. Mesmo com a queda em Gênesis capítulo 3, a marca do Criador continua sendo uma das verdades mais profundas sobre a humanidade. E em Cristo esta restauração encontra sua plenitude. Há pessoas que precisam ouvir isso hoje. Você não é lixo emocional, você não é sobra de ninguém, você não é erro de percurso, você não nasceu sem sentido. Você foi criado por Deus para a glória de Deus com o propósito de Deus. E quando alguém entende isso, não vive mais mendigando aprovações de homem, porque já reconheceu o selo do céu sobre a sua existência. 7. O que Deus faz é bom e o que ele termina é melhor do que o caos inicial. O capítulo termina mostrando a avaliação divina sobre a criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Olhe para a transformação. Começou sem forma, vazio e em trevas. Terminou muito bom. Isso é a assinatura de Deus. Ele pega o que estava bagunçado e entrega algo cheio de sentido. Ele pega o que estava quebrado e constrói algo belo. Ele pega o que parecia perdido e devolve com um propósito. Talvez você esteja julgando sua vida pelo estágio atual, enquanto Deus está vendo o resultado final. O problema é que nós sofremos porque olhamos o processo com os olhos humanos, mas Deus contempla o fim desde o começo. Capítulo 29, versículo 11. Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. O Senhor não perdeu o controle da sua história. O seu capítulo atual não anula o projeto eterno de Deus. A dor de hoje não cancela a promessa de amanhã. O mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. E para concluirmos, em Gênesis capítulo 1, não fala apenas sobre a origem do universo. Ele revela o caráter de Deus que transforma caos em beleza, trevas em luz, vazio em plenitude e desordem em propósito. A grande mensagem deste capítulo é que o começo com Deus nunca depende das condições do ambiente, mas do poder da sua presença, da autoridade da sua palavra. Talvez a sua alma tenha chegado aqui como a terra em Gênesis capítulo 1, sem forma e vazia. Mas se Deus entrar nesse cenário, tudo pode mudar. Se o Espírito pairar, haverá movimento. Se a palavra for liberada, haverá luz. Se Deus estabelece ordem, haverá crescimento. Se o Criador tocar sua história, o fim será melhor do que o começo. Hoje o Senhor está dizendo a muitos corações: eu ainda sei criar começos. Eu ainda sei gerar luz onde só existe escuridão. Eu ainda sei reconstruir o que parecia impossível. Então não entregue a sua história ao desespero. Não aceite que o caos tenha a última palavra. Não faça das trevas um endereço permanente. O Deus do princípio continua sendo o Deus dos recomeços. Se essa palavra falou com você, não fique apenas emocionado. Responda ao que Deus está dizendo. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja vivendo dias de caos, vazio ou trevas. Comente: Deus ainda está começando algo novo de mim. Inscreva-se no canal, segue a página para receber mais mensagens profundas da palavra. E acima de tudo, ore hoje entregando a Deus as áreas da sua vida que precisam de uma nova criação. Porque quando Deus entra no cenário, o caos não continua mandando. Deus abençoe e até a próxima mensagem.